Olá pessoal, essa é a parte 5 da nossa videoaula. Lembrando que nós já estamos na sessão número 2. A sessão número 1 foi a apresentação e essa sessão número 2 ela fala um pouco sobre Vygotsky, como que ele entrou para essa área da psicologia, vai falar sobre os discípulos de Vygotsky, vai falar sobre as teorias conversas, né? As teorias que tem que Vygotsky ele não concordava. E no nosso vídeo anterior a gente falou, né, que Vygotsky ele se deparou com a neurologia, que estuda o cérebro em si como órgão, só que para ele não funcionava. Então foi aí que ele criou a neuropsicologia, que junta a mente, o cérebro biológico, com a psique subjetivo. Então foi assim que foi criado a neuropsicologia. E eu dei até um exemplo bem legal sobre a neuropsicologia, né, que é a psicopatia, que os neurologistas, né, eles fazem uma ressonância magnética e eles percebem que o cérebro de psicopatas são diferentes do cérebro de pessoas normais. E a psicologia, né, por outro lado, ela estuda o comportamento dos psicopatas. Muitas vezes algumas teorias dizem que tem relação com o passado, né, que o meio em que aquele indivíduo foi criado tem grande influência sobre as ações futuras dessas pessoas. Então vamos continuar com a leitura. Tendo examinado versões anteriores de neuropsicologia, Vygotsky propôs um modo de estudo baseado em sua própria análise da estrutura do funcionamento psicológico. Procurou inicialmente especificar a relação entre as funções psicológicas elementares e superiores e suas organizações cerebrais no adulto normal. Em seguida, propôs princípios gerais para explicar as mudanças na estrutura do funcionamento psicológico que caracterizava vários estados patológicos e a ontogênese precoce. Ontogênese, eu vou explicar para vocês o que é daqui a pouquinho. Que tem a ontogênese e a filogênese, pessoal. Lembra, pessoal? Se vocês me acompanharam do primeiro vídeo, lembra que eu falei que algumas características nossas vêm do nosso próprio ser, do nosso próprio cérebro. E outras a gente adquire através do meio em que a gente vive, através da nossa cultura. Vocês se lembram? Então, uma é filogênese e a outra é ontogênese. E isso, ligando, tem muito a ver com a neuropsicologia que Vygotsky criou. Então, marquem aí no cérebro, hein? Vamos continuar. Eu me perdi aqui. Da ontogênese precoce. Ok. As observações de Vygotsky na clínica neurológica começaram com a afasia, uma perturbação da linguagem. Esta escolha refletia sua convicção de que a aquisição da linguagem desempenha papel decisivo no desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. Ou seja, para Vygotsky, ele tinha a convicção de que a aquisição da linguagem ela desempenhava um papel decisivo no desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. Ou seja, para Vygotsky, a linguagem, o desenvolvimento da linguagem, ela desenvolvia os processos superiores, os processos cognitivos. Lembra? Memória, raciocínio, solução de problemas, pensamento. Então, para Vygotsky, a linguagem ela desenvolve essas áreas. Desculpe. A afasia prometia ser uma condição que poderia revelar-se como
apresentadora de aspectos específicos das formas mediadoras da atividade cognitiva. Com associação com danos neurológicos específicos. Então, pessoal, é aí que entrou a neurologia. Né? Será que o problema da linguagem é algo neurológico? Ou seja, será que o problema no desenvolvimento da linguagem é algo que é biológico? Né? Será que esse problema vem do cérebro? Né? Mas mesmo assim, mesmo o problema vindo do cérebro, Vygotsky acreditava que o cérebro é algo que você pode desenvolver, é algo que você pode mudar. O cérebro é algo mutável. Então, mesmo que viesse de um dano cerebral, ainda assim podia ter, atividades, exercícios que podiam desenvolver, mesmo que um pouquinho do desenvolvimento cerebral desse indivíduo, né? Pessoal, deixa eu arrumar aqui que eu acho que tá ventando aí pra vocês, né? Que tá uma chuva que vocês não têm ideia. Aí acho que agora não vai mais ventar. Então aí continuando. Enquanto as hipóteses específicas relativas à afasia revelaram-se simplistas, a proposição geral, segundo a qual as explicações neurológicas do comportamento humano requeriam uma teoria psicológica sofisticada deste comportamento, revelou-se central para o desenvolvimento posterior da neuropsicologia da URSS, né, que é a União Soviética, né? Aqui a gente já mudou o assunto, tá? Aqui a gente já não está mais falando das teorias, né, que não coincidiam com as teorias de Piaget, né, pessoal? Prestem bem atenção. Aqui a gente já começou a falar de um outro ponto da vida de Vygotsky. Aqui a gente já começou a falar do surgimento da neuropsicologia, né? Nos vídeos anteriores, nós falamos um pouco da vida de Vygotsky, de como as teorias de Vygotsky foram crescendo. Nós falamos sobre os amigos de Vygotsky e agora nós estamos falando sobre o surgimento da neuropsicologia. Continuando aqui a leitura, o modo de estudo que Vygotsky empregou para a afasia serviu como um modelo para todas as nossas investigações anteriores em neuropsicologia. Começando com provas anteriores relacionadas tanto com a neurologia como com a psicologia do distúrbio, ele empregou exatamente clínicos dos pacientes individuais para obter um quadro mais claro das diferenças qualitativas entre o funcionamento normal e o afásico. O quadro qualitativo da síndrome levou a duas direções, para uma compreensão mais profunda, quer das estruturas cerebrais intimamente envolvidas nos distúrbios, quer dos traços psicológicos do distúrbio. Entenderam? Estrutura cerebral do distúrbio, traço psicológico do distúrbio. Gente, a neurologia e a psicologia, elas foram muito importantes depois do surgimento. É por isso que a gente fala que Vygotsky ele foi como se fosse um gênio. Porque hoje em dia criam-se remédios psiquiátricos exatamente para isso. O remédio ele age no cérebro e o remédio reagindo no cérebro, ele age nas emoções. Por exemplo, se você toma um remédio só para dormir, se você tomar um remédio só para dormir, sendo que o seu problema é ansiedade, o seu sono vai ser péssimo. Por quê? Porque você precisa de um remédio para controlar a ansiedade. Agora, se você toma um remédio que é para controlar a ansiedade, o seu sono vai ser perfeito, porque ele controlou o seu problema. Por isso tem muita gente que não se adapta a remédio,
Tem muita gente que fala que tem pesadelo quando toma certo remédio. Por quê? Porque o remédio deu sono, mas a ansiedade continua, o pensamento nos problemas continua, e aí que vem o pesadelo, entendeu? Então é por isso que a neurologia foi muito importante e a neuropsicologia melhor ainda. Uma completa a outra. Voltando à leitura. Uma vez que, neste caso, o distúrbio psicológico foi tanto organizado pela linguagem quanto se refletia nela. Nós empreendemos um estudo da linguística para suplementar nossa pesquisa psicológica, né? Então aqui ele está reconhecendo que a linguagem ela foi muito importante para poder organizar essas ideias, essas teorias, né? Então aí entra mais uma vez Vygotsky e a linguagem, né? No curto espaço de tempo entre o momento em que Vygotsky chegou a Moscou e sua morte por tuberculose em 1934, sua inteligência e energia criaram um sistema psicológico que não foi, de forma alguma, totalmente explorada. Virtualmente, cada ramo da psicologia soviética, tanto sua teoria como suas aplicações práticas, foi influenciado por suas ideias. Estes mesmos 10 anos alteraram para sempre o curso de meu próprio trabalho. Sem destruir os impulsos básicos que me tinham inicialmente atraído para a psicologia. Vygotsky proporcionou-me uma compreensão incomparável, mas ampla e mais profunda da empreitada em que minha pesquisa anterior se encaixava. No fim da década de 20, o curso futuro de minha carreira estava determinado. Eu passaria meus anos seguintes desenvolvendo os vários aspectos do sistema psicológico de Vygotsky. De 1928 a 1934, minhas energias concentravam-se em demonstrar a origem social e a estrutura mediadora dos processos psicológicos superiores. Os estudos evoluíram a partir da crença de Vygotsky de que as funções psicológicas superiores dos seres humanos surgiam através da intrincada interação de fatores biológicos que são parte de nossa constituição como Homo sapiens e de fatores culturais que evoluíram ao longo de dezenas de milhares de anos da história humana. Na ocasião de sua morte, meus colegas e eu tínhamos desenvolvido 2 estratégias complementares para descobrir as influências recíprocas exercidas pelos fatores biológicos e sociais na estrutura das funções psicológicas superiores. Lembrando, funções psicológicas superiores é as funções cognitivas, pessoal, não se esqueçam. A primeira estratégia consistia em traçar o desenvolvimento de tais funções a partir das funções naturais, biologicamente determinadas. Então aí já começou a entrar o cérebro como órgão, entendeu? Então, funções naturais do cérebro como órgão, ou seja, está no nosso DNA, né? Um bebê nasce, ele já nasce com o cérebro que já tem informações que vão ser desenvolvidas, não é? Assim como a gente pode dar o exemplo de um bezerro, que ele já nasce sabendo andar, ele já nasce sabendo onde é o peito da mãe para poder, né, se alimentar. Inclusive me fez lembrar das teorias de Piaget. Nossa, gente, quando eu li as teorias de Piaget sobre desenvolvimento, olha, é incrível as teorias de Piaget, viu? Então, a primeira estratégia consistia em traçar o desenvolvimento de tais funções a partir das funções naturais, biologicamente determinadas que as precedem. A segunda estratégia era constituída pelo estudo da dissolução das funções psicológicas superiores como resultado de algum tipo de agressão ao organismo. Então, olha só, eles estavam testando, pessoal. Testando. Ou seja, eles iriam agredir o organismo de certa pessoa para poder saber como essa agressão iria reagir no cérebro, biologicamente, não subjetivamente. Legal, né? Durante o período de 1928 a 1934, e novamente no fim da década de 40,
concentrei meu trabalho no primeiro tipo de estratégia, aquela que dava ênfase à mudança através do desenvolvimento. De 1936 a 1945 e, novamente, de meados da década de 50 até hoje, destaquei o estudo da dissolução e da restauração das funções psicológicas superiores em termos dos mecanismos cerebrais que as controlam. Né? A pesquisa do desenvolvimento foi posteriormente dividida em 3 linhas de trabalho, cada uma das quais apontando a relação entre os fatores biológicos, não se esqueçam, biológicos, cérebro como órgão, e culturais, subjetivos, pessoal. Lembre-se, estamos falando da neuropsicologia, que junta os dois, ok? Eu vou acabar escrevendo no comentário o que é o que não é, para vocês não esquecer. Então, destacando a relação entre os fatores biológicos e culturais no conhecimento humano de maneira diferente. Em primeiro lugar, em uma tentativa de demonstrar as origens sociais das formas particulares que as funções psicológicas superiores assumem em circunstâncias culturais, diferentemente organizadas, nós iniciamos um estudo de adultos criados em circunstâncias culturais diferentes daquelas que existiam nos centros industriais da Rússia europeia. Lembrando que estamos falando da década de 30, da década de 20, ok? Em seguida, executamos um estudo longitudinal de que... Em seguida, executamos um estudo longitudinal de gêmeos idênticos e de gêmeos fraternos. Acredito que aqui ele está falando que quando ele fala de gêmeos idênticos, ele está falando de gêmeos que cresceram na mesma placenta. E gêmeos fraternos foi aqueles que nasceram em placentas diferentes, mas no mesmo, na mesma gestação. Na medida em que os gêmeos idênticos ou monozigóticos possuem idêntico material genético, enquanto os gêmeos fraternos não o possuem, porque eles não nasceram na mesma placenta. Calculando a diferença de desempenho dos gêmeos dos dois tipos, esperávamos separar os fatores naturais e culturais no desenvolvimento. Trabalhando a partir da teoria de Vygotsky, acrescentamos nossos próprios refinamentos de técnicas então à nossa disposição. Finalmente empreendemos um estudo do desenvolvimento comparativo de crianças normais e mentalmente retardadas de vários tipos. Aqui, os ápios, não é o WhatsApp, gente, aqui os ápios, a distorção biológica ao longo do desenvolvimento para auxiliar-nos quer na compreensão da estrutura do funcionamento normal, quer no desenvolvimento dos meios de compensação de crianças biologicamente incapazes na maior extensão possível, usando currículos educacionais cuidadosamente determinados. Os trabalhos que deram ênfase à dissolução das funções superiores foram sempre vistos como um complemento natural do trabalho do desenvolvimento. De fato, no fim da década de 20, não estabelecíamos uma distinção bem definida entre os dois modos de estudo, ou seja, eles começaram o estudo com os gêmeos idênticos e com os gêmeos de uma mesma gestação, porém separados, Só que eles ainda não estabeleciam uma distinção bem definida, então eles ainda não tinham uma resposta. Nosso trabalho prosseguia simultaneamente nos dois campos. O jardim de infância e a clínica constituíam dois modos de estudo igualmente atraentes para os difíceis problemas analíticos. Todos os nossos esforços concentravam-se no estudo dos fundamentos corticais das funções superiores, Ou seja, todos os esforços concentravam-se dos fundamentos corticais das funções superiores. E nos anos que se seguiam, pusemos em prática nossa limitada teoria, desenvolvendo ambas a teoria
e suas aplicações. Pessoal, a gente terminou aqui a segunda sessão, né, que falava um pouquinho mais, né, de um modo geral sobre Vygotsky. Então vamos fazer um resumo de tudo. Vamos voltar lá atrás. Vygotsky, ele era um jovem, né? Ele entrou na área da psicologia muito jovem, morreu muito jovem também com tuberculose. E ele já lia teorias do desenvolvimento, e as teorias dele discordavam em vários pontos das teorias de Piaget, que naquela época também publicava suas teorias, não é? Vygotsky, ele era considerado um gênio pelas suas teorias, não é? De linguagem, né? A evolução, o desenvolvimento da linguagem na criança. Acho que quando a gente ouve falar de Vygotsky, a gente logo pensa desenvolvimento de linguagem na criança, né? Então, Vygotsky, ele modernizou a psicologia para sua época. Até eu gostaria de frisar que as pessoas que eram consideradas retardadas mentais, cegos, surdos ou com algum tipo de deficiência, naquela época elas eram excluídas da sociedade. Naquela época elas não serviam para nada, né? Para as pessoas que viviam naquela época pensavam dessa forma. E Vygotsky, através da sua teoria dos processos superiores, trouxe uma nova luz. Vygotsky pensava: o cérebro é mutável. O cérebro ele não é mecanicista, como as outras teorias diziam. As outras teorias falavam que o ser humano é mecanicista. Ele nasceu para aquilo, ele vai continuar daquele jeito, né? Ele tem um padrão a seguir de desenvolvimento. E Vygotsky não pensava assim. Vygotsky pensava que a mente humana pode mudar sim, que a mente humana pode desenvolver sim, e através de técnicas e conhecendo teorias como cognição, através da cognição poderia sim criar técnicas para que pudesse desenvolver o cérebro dessas pessoas que eram retardadas, surdas, cegas. De alguma forma poderia desenvolver, não queria curar, mas iria desenvolver de uma forma que pudesse se encaixar na sociedade em que está inserida. Compreenderam? Então Vygotsky ele era muito contemporâneo. Pessoal, eu vou encerrar por aqui. No nosso próximo estudo, a gente vai estar indo para a sessão 3, diferenças culturais de pensamento. Então a gente vai falar sobre cultura e pensamento, por Luria, que era um dos colegas aí de Vygotsky, tá bom? Tchau, pessoal.